Olha o absurdo que nós descobrimos ontem no habeas corpus. Se o ministro do STF, um dos 11 ministros, mandar prender você numa ação originária, ou seja, aquela que começa no STF, ela não tem revisão. Nenhum outro ministro, não é a turma e nem muito menos o plenário pode revisar uma prisão de decisão monocrática. Isso é um absurdo dentro do direito brasileiro, é contra todos os princípios democráticos e toda a jurisdição do artigo 5º da Constituição Federal, que está em vigor aqui no Brasil, de uma súmula que vem de uma súmula 606 que o STF segue, que é de 1978 que começou, ou seja, lá da ditadura militar, e que foi instituída de fato em 1984, ao pesquisar. Agora, um pouco mais tecnicamente para os juristas, amigos nossos, que isso é um alerta que eu faço a todos vocês, porque não estou dizendo aqui aos leigos que é contra a revisão, ou seja, o delegado manda prender, então o juiz que é a pessoa, o juiz de primeiro grau, que é a pessoa que pode decidir se solta ou mantém a prisão. E se o juiz ordena ou o juiz mantém, então nós temos um desembargador. E se tem um desembargador no Tribunal de Justiça ou no TRF, então a gente vai para o STJ e depois, lá por último, no STF, onde sim é uma revisão e não uma ação originária. Então são revisões, não é isso, é pior. É quando o ministro do STF, é o caso, nós descobrimos, em razão do Monark, lá do Bruno Ayub, nós estávamos peticionando. Então, na decisão de negar o segmento, o ministro Dias Toffoli nem olhou a nossa petição, ele só disse que a turma, são decisões recorrentes dentro do tribunal, o não conhecimento, ou seja, eles não vão nem ler o habeas corpus, porque é caso de um ministro que decidiu, e nós temos aqui a situação coletivismo, praticamente corporativismo, que nós não vamos decidir o que um outro ministro já disse, manter a prisão ou não. Então, no caso, não foi prisão, claro, do Bruno Enra, nós estávamos falando sobre a liberdade de ir e vir, que é habeas corpus também dentro da internet, e uma outra discussão se o habeas corpus é ou não para a vida civil dentro do virtual, mas o fato é que outra pessoa, ontem eu vi o rapaz Alan dos Santos, aquele bobo do Bolsonaro, ele também teve negado o seu direito de conhecimento de habeas corpus, porque um ministro, que foi o Alexandre também, ordenou a prisão, então todos os demais ministros se omitiram em decidir alguma coisa, mesmo olhando para talvez ser arbitrário ou não uma decisão. Isso não é um absurdo, porque não existe no Estado Democrático de Direito uma pessoa decide e a mesma pessoa, que somente a mesma pessoa, manda soltar. Isso, como eu disse, é diante de uma súmula 606 que ela começou a andar no STF em 1978. Eu fui verificar da onde vem uma norma tão antiga, tão antiquada e tão ruim para o Brasil. Então, eu vi também, prestei atenção, que ela é antes da Constituição Federal de 88, que dá as garantias de que diz lá o artigo, o inciso da habeas corpus diz: sempre haverá revisão de pena em razão de arbitrariedade, em razão de direito ir e vir quando há uma decisão arbitrária. E disse lá sempre, e não quando de acordo com a conivência dos ministros do STF. Isso é um absurdo, nós não termos uma decisão colegiada para derrubar esse tipo de situação, e muito menos o Poder Legislativo não olhar para isso e fazer a lei que institui que nenhuma decisão monocrática pode ser algo inquebrável. Agora, uma decisão monocrática em alguns momentos é cláusula pétrea, isso não existe. Há necessidade de revisão em todos os casos, principalmente esses que o Alexandre de Moraes, como todo mundo sabe, está muito arbitrário, um excelente ministro, um excelente jurista, uma excelente pessoa, mas nesses casos agora das fake news e tudo mais, ele ficou um pouco acima, o poder talvez tenha subido um pouco a cabeça e ele está decidindo por si, e os outros ministros se omitindo porque, teoricamente, segundo lá o Celso de Mello, que lá atrás, que ele que instituiu isso, porque a súmula 606 ela não é tão ruim assim, porque ela diz que, eu até entendo que as turmas e o plenário não pode rever quando o próprio plenário ou turma que disser que faça. Então, se você tem uma decisão na turma ou no plenário, aí então não pode entrar com habeas corpus contra um relator decidir, porque a turma e 5 pessoas da turma ou todos os 11 ministros decidiram anteriormente. Isso não é o que acontece. Então eles colocam analogicamente, de forma análoga, que se a turma ou o plenário não pode, também, então o relator também tem uma decisão que é de pedra, que não se quebra, que é de ferro, que é uma coisa que ninguém, nem mesmo uma turma pode conseguir. Então,
Então, quem manda prender é o mesmo que tem que mandar soltar. Isso é um ato totalmente inconstitucional, inaceitável que isso tenha no Brasil em 2023, dentro de uma Corte Suprema que tem 11 ministros muito bem pagos, 11 ministros e mais um monte de assessores, e isso acontece apenas por conivência, apenas por corporativismo, que um ministro defende o outro. Eu entendo isso, respeito todos eles que estão ali, mas não dá para aceitar mais. Eu acredito que é a hora da gente. Algumas coisas precisam ser quebradas, alguns paradigmas precisam ser quebrados dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e eu espero que isso não aconteça mais. Eles usarem uma súmula lá da filha da ditadura militar, filha do ato antidemocrático, filha de tudo que é errado dentro do direito, porque é uma coisa que uma pessoa manda prender a mim e somente ela pode mandar soltar. Isso é coisa de ditador, de rei, de monarquia, totalmente incompatível com o Estado Democrático de Direito, e eu espero que isso não prevaleça mais no Brasil, porque é inaceitável que isso seja suscetível de decisão de um ministro em 2023 para dizer, ó, não vamos analisar, pode ser até que seja arbitrário, vai ficar preso ou vai manter o ir e vir da pessoa suspenso ou omisso, mas eu não posso olhar, nem mesmo turma, nem plenário, quem manda aqui, cada ministro é dono da sua própria casinha. Isso não existe, não dá.